Imagine um homem tão poderoso que reis pagavam fortunas por suas palavras. Um profeta capaz de amaldiçoar nações inteiras. Mas o que acontece quando esse mesmo homem desafia o próprio Deus? Essa é a história de Balaão, o profeta, que vendeu sua alma por ouro e quase destruiu Israel no processo. Se inscreva no canal agora para desvendar os segredos por trás de uma das figuras mais misteriosas da Bíblia. Você vai descobrir como um único homem, contratado para amaldiçoar o povo de Deus, acabou pronunciando bênçãos irresistíveis, como uma jumenta falante o confrontou no meio do caminho, e como sua ganância desencadeou uma tragédia que custou milhares de vidas. Estamos no livro de Números, em um momento crucial da história de Israel. Após décadas vagando pelo deserto, o povo de Deus está finalmente às portas da terra prometida. Mas um rei aterrorizado, Balaque, de Moabe, olha para aquela multidão e vê uma ameaça imbatível. Ele sabe que não pode vencer Israel pela força, então recorre a uma arma perigosa: Balaão, o profeta mercenário. Balaão não era um israelita. Ele vinha das terras distantes da Mesopotâmia, mas sua fama como profeta era tão grande que até reis estrangeiros o buscavam. Diziam que suas palavras tinham poder sobrenatural. Se ele amaldiçoasse um exército, esse exército seria derrotado. Se abençoasse um povo, esse povo prosperaria. E Balaque, desesperado, está disposto a pagar qualquer preço para que Balaão destrua Israel com suas palavras. Mas aqui está o problema. Deus já havia abençoado Israel. E nenhuma magia, nenhum profeta, nenhum rei poderia mudar isso. O que se segue é uma batalha épica entre a ganância de um homem e a soberania divina. Balaão vai tentar, repetidas vezes, amaldiçoar Israel, mas cada vez que abre a boca, só saem bênçãos. E quando ele finalmente encontra um jeito de prejudicar o povo de Deus, as consequências serão catastróficas. Nos próximos minutos, você vai testemunhar um dos relatos mais intensos da Bíblia. Uma história de traição, milagres e julgamento divino. Por que Deus permitiu que Balaão fosse tentado? O que a jumenta falante revela sobre a teimosia humana? E como essa história se repete hoje, quando líderes religiosos trocam a verdade de Deus por dinheiro e poder? Não saia daí. Essa narrativa vai mudar a forma como você enxerga a obediência, tentação e o poder inabalável de Deus. E no final, você vai responder a pergunta mais importante: como garantir que você nunca se torne um Balaão? Se inscreva, ative o sininho e vamos mergulhar nessa revelação. A tensão no reino de Moabe era palpável. Balaque, o rei, observava com crescente terror o acampamento israelita que se estendia pelas planícies próximas ao Jordão. Seu coração batia acelerado enquanto calculava os números. Centenas de milhares de pessoas, um exército imenso que já havia derrotado nações poderosas durante sua jornada pelo deserto. Os relatos das vitórias israelitas sobre os amorreus ecoavam em sua mente como um pesadelo recorrente. Balaque não era um homem fraco. Como monarca experiente, ele compreendia as realidades do poder. Sabia que Moabe, por mais preparado que estivesse, não sobreviveria a um confronto direto com aquela multidão abençoada por seu Deus. Foi então que, em seu desespero estratégico, ele concebeu um plano diferente. Um ataque não com armas convencionais, mas com palavras carregadas de poder espiritual. O rei moabita reuniu seus conselheiros mais próximos em uma sala privada do palácio. Precisamos de alguém capaz de atingi-los onde são mais vulneráveis, declarou, seus olhos ardendo com determinação. Não nas fronteiras, mas em sua conexão com esse Deus que os protege. Foi quando um ancião mencionou um nome que fez o ambiente ficar em silêncio: Balaão, filho de Beor. A reputação de Balaão precedia-o como uma tempestade. Originário de Petor, nas margens do Eufrates, esse profeta não israelita havia construído uma fama impressionante.
Diziam que suas bênçãos faziam reinos prosperarem e suas maldições traziam impérios ao chão. Reis de terras distantes pagavam fortunas por seus oráculos, e agora Balaque estava disposto a esvaziar os cofres de Moabe por esse serviço. O plano era simples em sua concepção, mas diabólico em suas implicações. Balaque enviaria uma delegação de príncipes moabitas e midianitas, incluindo alguns dos homens mais respeitados e persuasivos do reino, com presentes valiosos e a promessa de riquezas inimagináveis. A mensagem era clara: vem, amaldiçoa este povo para mim, pois é mais poderoso do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-lo e expulsá-lo da terra. A jornada dos emissários até a distante Mesopotâmia foi marcada por urgência. Eles viajaram dia e noite, carregando não apenas ouro e prata, mas as esperanças de uma nação inteira. Quando finalmente chegaram à residência de Balaão, apresentaram sua proposta com a eloquência de estadistas experientes, destacando não apenas a recompensa financeira, mas a oportunidade de Balaão demonstrar seu poder diante de um povo que desafiava os deuses das nações. Balaão, um homem acostumado a lidar com reis e governantes, ouviu atentamente. Seus olhos brilharam ao ver a quantidade de prata e ouro trazida como adiantamento. A tentação era palpável. Aqui estava a chance de não apenas enriquecer, mas de provar sua influência sobre o próprio Deus de Israel. No entanto, algo o fez hesitar. Talvez fosse um resquício de consciência, ou simplesmente o cálculo político de um homem que entendia os riscos de se opor a uma divindade poderosa. Passai aqui esta noite, respondeu Balaão aos príncipes, e eu vos darei a resposta, conforme o que o Senhor me disser. A resposta foi cuidadosamente calculada. Ele não recusou imediatamente, mantendo a porta aberta para a negociação, mas também não aceitou de pronto, demonstrando que sua lealdade, pelo menos nominalmente, estava com a vontade divina. Enquanto os emissários moabitas se retiravam para descansar, Balaão se isolou para buscar orientação. O texto bíblico é claro. Deus realmente falou com Balaão naquela noite, deixando absolutamente explícito: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porque bendito é. Na manhã seguinte, Balaão comunicou a decisão divina aos príncipes. Voltai para a vossa terra, disse ele, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Os emissários retornaram a Balaque com as más notícias, mas o rei moabita estava longe de desistir. Se Balaão havia recusado uma delegação de príncipes, talvez uma comitiva ainda mais impressionante, liderada por homens de maior prestígio e carregando presentes ainda mais valiosos, pudesse mudar sua decisão. Assim começou um jogo perigoso de persuasão e resistência, onde Balaque testava os limites da obediência de Balaão, e Balaão, por sua vez, testava os limites da paciência divina. O profeta estava prestes a descobrir que brincar com a vontade de Deus é como dançar à beira de um precipício. Um passo em falso pode ser fatal. A obstinação de Balaão em atender ao chamado de Balaque atingira seu clímax. Mesmo após a recusa divina clara e inequívoca, o profeta permitiu que a ganância corroesse seu discernimento. Quando a segunda delegação de príncipes moabitas chegou, trazendo promessas ainda mais tentadoras de honra e riqueza, Balaão viu uma oportunidade de negociar com o divino. Ficai aqui esta noite, disse aos enviados, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. A petição já revelava seu coração dividido, não mais buscando orientação, mas sim permissão. Naquela noite, Deus surpreendeu Balaão com uma resposta aparentemente ambígua. Se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia, farás somente o que eu te disser. Era uma concessão perigosa, um teste à obediência do profeta. Balaão
cego pela perspectiva de recompensas, interpretou as palavras divinas como aprovação tácita. Na manhã seguinte, sem sequer esperar ser formalmente convidado, apressou-se em selar seu jumento e partir com os príncipes moabitas. O sol escaldante da Mesopotâmia batia forte sobre a pequena comitiva, enquanto seguiam pela estreita estrada montanhosa que levava a Moabe. Balaão, montado em sua jumenta, devaneava sobre as honrarias que o aguardavam. Em sua mente já contava, o ouro já se via em banquetes reais, recebendo os louros por ter domado o Deus de Israel. Tão absorto estava em seus sonhos de grandeza que quase não percebeu quando seu animal parou abruptamente no meio do caminho. Diante deles, invisível aos olhos humanos, um anjo do Senhor postara-se com espada desembainhada. A jumenta, dotada de uma percepção espiritual que seu dono havia perdido, viu claramente a ameaça celestial e desviou-se para o campo. Balaão, arrancado bruscamente de seus devaneios, reagiu com violência. Seu bastão de viagem levantou-se e desceu sobre o lombo do animal com força brutal. "Por que me desvias do caminho?" gritou o profeta, cego pela ira. "Se tivesse uma espada na mão, agora mesmo te mataria." O anjo moveu-se novamente, posicionando-se num trecho ainda mais estreito da estrada, entre duas paredes de vinhas. Quando a jumenta pressionou-se contra o muro para evitar a figura celestial, esmagou o pé de Balaão contra a pedra. Novamente a ira do profeta explodiu, e novamente o bastão golpeou o inocente animal. Pela terceira vez, o anjo apareceu, agora num lugar tão estreito que não havia para onde desviar. A jumenta, tomada por terror divino, simplesmente deitou-se sobre Balaão, recusando-se a prosseguir. O profeta estava agora possesso de raiva. Seu bastão levantou-se mais uma vez, mas antes que pudesse descer, ocorreu o milagre que mudaria para sempre sua história. A jumenta abriu a boca e falou com voz humana: "Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes?" O diálogo surreal que se seguiu revelou a profundidade da cegueira espiritual de Balaão. Enquanto discutia com seu próprio animal de carga, Deus abriu seus olhos e ele viu finalmente o anjo postado no caminho, espada em punho. A revelação foi aterradora. "Eis que eu saí para te resistir, porque o teu caminho é perverso diante de mim." O anjo deixou claro que se não fosse a intervenção da jumenta, Balaão já estaria morto. A ironia da situação era pungente. Um profeta renomado, aquele que supostamente via o invisível e ouvia o inaudível, foi corrigido por um animal irracional. A jumenta, criatura sem pretensão ou ambição, reconhecera imediatamente a presença divina, enquanto Balaão, dotado de dons espirituais, precisou de um milagre para perceber o óbvio. O anjo permitiu que Balaão continuasse sua jornada, mas com uma advertência solene: "Somente a palavra que eu te disser é que falarás." Era uma última chance, um lembrete de que seu dom profético vinha com responsabilidades. Balaão seguiu adiante, mas o incidente na estrada deixara uma marca indelével. Ele agora compreendia, ainda que relutantemente, que estava entrando em um jogo perigoso. Tentar manipular o poder divino para seus próprios fins poderia custar muito mais do que ele estava disposto a pagar. Enquanto a comitiva se aproximava das fronteiras de Moabe, Balaão carregava consigo não apenas a lembrança humilhante da jumenta falante, mas também o peso de uma verdade perturbadora. Deus estava vigilante, e nenhuma quantidade de ouro ou honrarias poderia comprar sua vontade. O verdadeiro teste de seu caráter estava apenas começando. A chegada de Balaão ao território moabita foi marcada por uma cerimônia calculada para impressionar. Balaque, ansioso por demonstrar seu poderio e seriedade, saiu pessoalmente ao encontro do profeta na fronteira de seu reino. O encontro entre
Os dois homens foi carregado de expectativas não ditas. Balaque via em Balaão sua última esperança de salvação nacional, enquanto o profeta mesopotâmio via no rei moabita sua oportunidade de riqueza e fama sem precedentes. Balaque conduziu seu ilustre visitante a uma série de pontos estratégicos com vista para o acampamento israelita. O primeiro deles foi Bamote Baal, um local elevado que oferecia uma vista panorâmica da imensidão do povo de Deus. O rei, nervoso e impaciente, não perdeu tempo com formalidades desnecessárias. "Edifica-me aqui 7 altares", ordenou a Balaão, "e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros." O número 7, símbolo de completude no Antigo Oriente Médio, refletia a seriedade do ritual que estavam prestes a realizar. Enquanto os servos corriam para executar as ordens reais, Balaão instruiu Balaque: "Fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei. Se porventura o Senhor me sair ao encontro, o que quer que me mostrar, to declararei." Havia uma tensão palpável no ar quando o profeta se afastou sozinho, buscando ouvir a voz divina. Balaque e seus oficiais permaneceram junto aos altares fumegantes, seus olhos alternando entre a figura solitária do profeta e o vasto acampamento israelita que se estendia abaixo deles. O que aconteceu a seguir despedaçou todas as expectativas de Balaque. Balaão retornou não com uma maldição, mas com um oráculo de bênção tão poderoso que ecoou através dos vales. "Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Como denunciarei o que o Senhor não denuncia?" Suas palavras pintavam um quadro vívido de Israel como um povo separado, incontável como o pó da terra, destinado a habitar sozinho entre as nações. A profecia culminava com um desejo pessoal do próprio Balaão: "Que eu morra a morte dos justos e seja o meu fim como o seu." A reação de Balaque foi de puro desespero. "Que me fizeste?" exclamou o rei, seu rosto distorcido por uma mistura de ira e medo. "Tomei-te para amaldiçoar os meus inimigos, e eis que inteiramente os abençoaste." Em sua mente, ele já via as consequências políticas do fracasso. Moabe indefeso diante da marcha israelita, seu reino destinado ao mesmo fim dos amorreus. Mas Balaque não era homem que se rendia facilmente. "Vem, peço-te comigo a outro lugar", insistiu ele, "de onde o possas ver. Somente a última parte verás, mas a todo ele não verás, e dali mo amaldiçoarás." O rei estava convencido que o problema estava na perspectiva. Talvez, se Balaão visse apenas uma fração do acampamento, sua maldição pudesse ser eficaz. O segundo local escolhido foi o campo de Zofim, no cume de Pisga. Novamente, 7 altares foram construídos. Novamente, 7 animais sacrificados. E novamente Balaão, após buscar a Deus, retornou com palavras de bênção ainda mais enfáticas. "Levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Eis que recebi ordem de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar." A profecia continuava, descrevendo um Israel sem necessidade de augúrios ou feitiçarias, um povo que se levantaria como leão, incapaz de ser contido. Balaque, agora visivelmente perturbado, interrompeu o profeta: "Nem o amaldiçoes, nem o bendigas." Seu plano estava se desfazendo diante de seus olhos, e o medo começava a tomar conta de seu coração. Determinado a tentar uma última vez, Balaque levou Balaão a outro local, o cume de Peor, que dava para o deserto. Aqui o rei esperava que a visão do deserto onde Israel havia vagado por 40 anos inspirasse palavras de maldição. O ritual se repetiu pela terceira vez, mas o resultado foi ainda mais devastador para os planos moabitas. Balaão
agora plenamente possuído pelo espírito profético, proferiu seu oráculo mais glorioso ainda. Seus olhos se abriram para visões que transcendiam o momento imediato, prevendo a estrela que surgiria de Jacó e o cetro que se levantaria de Israel, claras referências messiânicas que ecoariam através dos séculos. O profeta descreveu o futuro esmagamento de Moabe e outras nações vizinhas, pintando um quadro de completa vitória israelita. Balaque, enfurecido, bateu as mãos uma na outra. Agora, pois, foge para o teu lugar, gritou ele a Balaão. Eu tinha dito que grandemente te honraria, mas eis que o Senhor te privou desta honra. O rei moabita estava agora convencido de que havia desperdiçado seus recursos com um profeta inútil. O que ele não entendia era que Balaão, apesar de todas as suas falhas de caráter, havia se tornado involuntariamente um instrumento para proclamar os desígnios divinos. Enquanto Balaão se preparava para partir, ele proferiu uma última profecia, desta vez sem qualquer solicitação de Balaque. Uma visão apocalíptica do fim dos dias, quando Israel triunfaria sobre todos os seus inimigos. Suas palavras finais ecoaram como um veredito sobre sua própria contraditória existência. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas habitações, ó Israel. O encontro terminou com os dois homens indo em direções opostas. Balaque para seu palácio, para planejar novas estratégias contra Israel. Balaão para sua terra, carregando o peso de ter sido usado por Deus, apesar de si mesmo. Mas a história desses dois homens estava longe de terminar, pois a ganância e o ressentimento ainda tinham um papel a desempenhar no drama que se desenrolava nas planícies de Moabe. Balaão partiu de Moabe com o coração cheio de contradições. Embora tivesse obedecido à letra da ordem divina, pronunciando apenas as bênçãos que Deus colocara em sua boca, seu espírito permanecia atormentado pela oportunidade perdida. As riquezas prometidas por Balaque continuavam a dançar em sua mente, uma tentação constante que o acompanhava em cada passo da longa jornada de volta à Mesopotâmia. Foi durante esse retorno, enquanto revivia mentalmente cada momento de sua fracassada missão, que uma ideia insidiosa começou a tomar forma em sua mente. O profeta compreendia agora que nenhuma maldição direta poderia atingir Israel. Deus havia deixado isso claro, além de qualquer dúvida. Mas e se houvesse outra maneira? Se Israel pudesse ser induzido a amaldiçoar a si mesmo? Essa possibilidade sinistra transformou-se em convicção à medida que Balaão meditava sobre a natureza humana e as fraquezas que havia observado durante sua breve estadia nas proximidades do acampamento israelita. Antes de cruzar definitivamente as fronteiras de Moabe, Balaão fez uma parada estratégica. Enviou mensageiros discretos a Balaque, solicitando um último encontro privado. O rei, ainda amargurado pelo fracasso da empreitada, recebeu a notícia com ceticismo, mas a possibilidade de uma solução final superou seu ressentimento. Os dois homens reuniram-se em um local discreto, longe dos ouvidos da corte e dos generais. Sabes, ó rei, começou Balaão com voz suave, mas carregada de intenção, que há mais de uma maneira de derrubar um inimigo. Seus olhos, agora sem qualquer vestígio da inspiração profética que os iluminara antes, brilhavam com uma luz calculista. O Deus deles os protege de maldições externas, mas nada pode protegê-los de suas próprias transgressões. Balaque, cujo rosto gradualmente perdia a expressão de ceticismo para adotar um interesse crescente, inclinou-se para a frente. Balaão continuou, expondo seu plano com a precisão de um estrategista militar. Seu Deus abomina a idolatria e a imoralidade sexual acima de todas as coisas.
Se teus súditos puderem seduzir os israelitas a participar de teus ritos sagrados, não foram necessárias mais explicações. Balaque compreendeu imediatamente o potencial devastador da sugestão. Os moabitas eram conhecidos por seus cultos fertilidade, que frequentemente incluíam práticas sexuais ritualísticas em honra a seus deuses, particularmente Baal-Peor. Se mulheres moabitas pudessem atrair os homens israelitas para essas cerimônias, o próprio povo de Deus estaria cavando sua própria ruína. O plano foi posto em ação com eficiência mortal. Balaque recrutou não apenas mulheres moabitas, mas também aliadas midianitas, estas últimas especialmente escolhidas por sua beleza e habilidades de sedução. As mulheres foram instruídas a frequentar os mercados e áreas de comércio nas franjas do acampamento israelita, onde poderiam misturar-se livremente com os homens hebreus. Inicialmente, a abordagem foi sutil. Conversas casuais, trocas comerciais vantajosas, sorrisos promissores. A estratégia revelou-se terrivelmente eficaz. Homens israelitas, cansados da austeridade do deserto e da disciplina mosaica, começaram a aceitar convites para festas e celebrações moabitas. O que começou como encontros sociais inocentes, rapidamente degenerou em participação ativa nos cultos pagãos. O livro de Números descreve com linguagem sóbria, mas impactante o resultado. O povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe, as quais convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. A situação atingiu seu clímax quando um príncipe da tribo de Simeão, chamado Zinri, trouxe abertamente uma princesa midianita chamada Cosbi para sua tenda, diante de toda a congregação. Esse ato flagrante de desafio à lei mosaica ocorreu precisamente quando Moisés e os anciãos estavam reunidos à porta do tabernáculo, debatendo como conter a crescente onda de imoralidade que varria o acampamento. A resposta divina foi imediata e terrível. Uma praga irrompeu entre o povo, ceifando vidas com velocidade assustadora. O caos instalou-se no acampamento, com famílias inteiras sendo dizimadas pelo julgamento divino. Foi nesse momento de crise extrema que Finéias, neto do sumo sacerdote Arão, tomou uma lança e seguiu Zinri até sua tenda, onde transpassou os dois amantes no ato mesmo de sua transgressão. O ato drástico de Finéias deteve a praga, mas não antes que 24.000 israelitas perecessem. O preço da traição de Balaão havia sido pago em sangue inocente. Enquanto os sobreviventes sepultavam seus mortos e lamentavam sua insensatez, Moisés recebeu uma ordem direta de Deus: afligi os midianitas e feri-os, porque eles vos afligiram a vós com os seus enganos, com que vos enganaram no caso de Peor. Balaão, que havia retornado à sua terra pensando ter escapado das consequências de seu conselho traiçoeiro, seria em breve confrontado com o custo final de sua ganância. O profeta que não pudera amaldiçoar Israel havia, em última análise, causado mais dano do que qualquer maldição direta poderia ter alcançado. Sua história serviria como advertência eterna sobre os perigos de colocar o lucro pessoal acima da obediência a Deus e sobre as consequências imprevistas que um coração dividido pode desencadear. O retorno de Balaão à Mesopotâmia foi marcado por uma inquietação que nenhuma riqueza conseguia dissipar. O profeta instalou-se novamente em Petor, às margens do Eufrates, cercado pelos confortos materiais que acumulara ao longo dos anos. As moedas de prata e ouro recebidas de Balaque, pagas mais por seus esforços do que por seus resultados, juntavam-se aos tesouros em seu palácio. Mas nenhuma quantidade de riqueza conseguia silenciar a voz da consciência que agora o atormentava. Durante as noites sem sono, Balaão tornara-se um homem dividido. Por um lado, racionalizava que apenas dera um conselho estratégico a Balaque,
Afinal, não pronunciara nenhuma maldição contra Israel com seus próprios lábios. Por outro, sabia intimamente que seu coração estivera cheio de rancor quando vira que não poderia lucrar com as bênçãos divinas. Esse ressentimento sutil transformara-se no veneno que inspirara seu plano traiçoeiro. Enquanto isso, nas planícies de Moabe, os eventos se desenrolavam com uma velocidade que Balaão não poderia ter previsto. A praga que devastara Israel e o ato zeloso de Finéias haviam sido apenas o começo. Moisés, obedecendo à ordem divina, organizou um exército de 12.000 homens, 1.000 de cada tribo, para executar juízo contra os midianitas, os principais instrumentos da sedução espiritual. A campanha militar foi rápida e decisiva. Os israelitas atacaram com uma fúria sagrada, dizimando os exércitos midianitas e queimando suas cidades e acampamentos. Entre os mortos estavam 5 reis midianitas e, para surpresa dos próprios soldados israelitas, um rosto familiar: Balaão, filho de Beor. O texto bíblico registra esse fato com uma simplicidade que contrasta com o peso dramático da revelação. Também mataram à espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho. Aparentemente, após seu retorno aparentemente seguro à Mesopotâmia, Balaão havia sido atraído de volta à região. Talvez por promessas de mais riqueza ou pelo desejo mórbido de testemunhar os frutos de sua estratégia. Seja como for, ele se encontrara no lugar errado, na hora errada, colhido pelo mesmo juízo que ajudara a precipitar. Os detalhes de sua morte são deixados à imaginação, mas o simbolismo é inescapável. O profeta que vendera seu dom por prata morreu pela mesma espada que pretendia usar contra o povo de Deus. Sua traição final, aconselhar os inimigos de Israel a corromper o povo de dentro para fora, selara seu destino de maneira irrevogável. O legado de Balaão tornou-se um arquétipo de advertência nas Escrituras. No livro de Josué, ele é lembrado como o adivinho que os israelitas mataram. No livro de Neemias, sua tentativa de amaldiçoar Israel é citada como exemplo da fidelidade divina. Mas são as referências no Novo Testamento que dão a medida completa de sua infâmia. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, descreve Balaão como aquele que amou o prêmio da injustiça. Judas, em sua breve carta, fala dele como alguém que se deixou levar pelo prêmio de Balaque. Mas é no livro de Apocalipse que surge a menção mais reveladora, onde Cristo repreende a igreja em Pérgamo por abrigar aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. A ironia final da história de Balaão é que, apesar de ter falhado em amaldiçoar Israel, seu nome tornou-se sinônimo de corrupção espiritual e falsidade. O profeta que pronunciara algumas das mais belas bênçãos messiânicas da Escritura é lembrado não por essas palavras, mas por sua ganância e traição. Sua vida tornou-se um paradoxo, dotado de genuínos dons espirituais, mas incapaz de submeter seu coração à fonte desses mesmos dons. No final, Balaão descobriu da maneira mais dura a verdade que sua própria jumenta parecera compreender melhor que ele. Não se pode zombar de Deus, e aqueles que tentam manipular o sagrado para ganho pessoal acabam colhendo os frutos amargos de sua própria semeadura. Sua história permanece como um aviso solene através dos séculos, um lembrete de que os dons espirituais são concedidos para serviço, não para exploração, e que nenhuma quantidade de palavras abençoadas pode justificar um coração cheio de cobiça. A história de Balaão atravessa os séculos como uma advertência gravada a fogo na consciência espiritual da humanidade. Seu relato bíblico, aparentemente encerrado com sua morte violenta nas planícies de Moabe, continua a ecoar com relevância
perturbadora em nossa era contemporânea. A trajetória desse profeta ambivalente oferece um conjunto de lições práticas que transcendem o contexto histórico original, revelando padrões de comportamento e tentação que se repetem com variações em cada geração. A primeira e mais evidente lição emerge da contradição fundamental na vida de Balaão. Um homem que conhecia o poder divino intimamente, que conversava com Deus face a face, mas cujo coração permanecia vulnerável aos apelos do lucro e da ambição pessoal. Essa dicotomia manifesta-se hoje em líderes religiosos que, embora dotados de genuíno conhecimento teológico e dons espirituais autênticos, permitem que considerações financeiras distorçam seu discernimento. O espírito de Balaão revela-se quando mensagens são suavizadas para não ofender doadores generosos, quando verdades bíblicas inconvenientes são omitidas para manter audiências, ou quando o ministério transforma-se gradualmente em negócio. A segunda lição diz respeito à criatividade enganosa do coração humano em justificar a desobediência. Balaão obedeceu tecnicamente à ordem divina de não amaldiçoar Israel, mas encontrou um caminho alternativo para satisfazer tanto a Deus quanto sua própria cobiça. Esse padrão repete-se quando cristãos buscam atalhos éticos, mantendo a aparência de piedade enquanto comprometem princípios fundamentais. O profissional que defrauda clientes, mas doa generosamente para a igreja. O líder que manipula emocionalmente seus seguidores enquanto cita versículos bíblicos, todos ecoam o mesmo mecanismo de auto-engano que Balaão dominou. O episódio da jumenta falante oferece uma terça lição profundamente contemporânea: a surdez espiritual diante de sinais divinos evidentes. Em nossa era de distrações digitais e estímulos constantes, muitos se tornaram incapazes de discernir a voz de Deus mesmo quando Ele usa os meios mais extraordinários para chamar atenção. A lição é clara. Quando nossa trajetória espiritual exige correção, Deus pode usar desde circunstâncias adversas até as vozes mais improváveis para nos alertar. A questão é se temos a humildade da jumenta para ver o anjo no caminho, ou se, como Balaão, continuamos espancando os meios que Deus usa para nos proteger de nós mesmos. A estratégia de Balaão contra Israel revela uma quarta lição crucial. As ameaças mais perigosas à vida espiritual raramente vêm de ataques frontais, mas de seduções sutis que exploram nossas fraquezas internas. Na era moderna, onde valores cristãos são desafiados não tanto por perseguição aberta, quanto por erosão cultural gradual, essa lição mostra-se particularmente relevante. As mulheres moabitas de hoje assumem formas de entretenimento, filosofias pós-modernas e convites à complacência que, passo a passo, podem levar até os mais fervorosos a comprometer seus padrões morais. A morte de Balaão nas mãos daqueles que ele tentou destruir oferece uma quinta lição sobre a justiça poética divina. O princípio bíblico de que tudo o que o homem semear, isso também ceifará, manifestou-se literalmente em sua história. Em nossa cultura imediatista, que frequentemente desconecta ações de suas consequências, o fim de Balaão lembra que as leis espirituais são tão imutáveis quanto as físicas, mesmo quando seu cumprimento parece tardio. Finalmente, o contraste entre as belas profecias que saíram da boca de Balaão e a vileza de seu caráter revela uma sexta lição perturbadora. Dons espirituais não são sinônimo de maturidade espiritual. Em uma era obcecada por manifestações sobrenaturais e experiências religiosas espetaculares, a história de Balaão serve como antídoto contra a suposição ingênua de que habilidades espirituais equivalem à aprovação divina. O Novo Testamento
É explícito ao afirmar que mesmo profecias genuínas, exorcismos e milagres podem ser realizados por aqueles que nunca foram verdadeiramente conhecidos por Cristo. A aplicação prática dessas lições exige um exame de consciência constante. Como evitar os erros de Balaão em nossa própria jornada? Primeiro, cultivando uma integridade que una convicção interior com ação exterior. Segundo, desenvolvendo sensibilidade para reconhecer e rejeitar os presentes de Balaque que possam comprometer nossa fidelidade. Terceiro, mantendo humildade para aceitar correção, mesmo quando vem de fontes inesperadas. Quarto, estabelecendo salvaguardas contra as seduções culturais que poderiam nos afastar de nossos valores fundamentais. A história de Balaão, em última análise, aponta para a necessidade de uma transformação que vá além do domínio exterior, uma renovação do coração que somente Cristo pode operar. Pois, como demonstrou tragicamente o profeta de Petor, é possível falar a linguagem do céu enquanto se caminha para o abismo, pronunciar bênçãos divinas enquanto se cultiva a rebelião íntima. Seu legado permanece como um monumento de advertência. Nenhum dom, nenhum conhecimento, nenhuma habilidade retórica pode substituir um caráter transformado pela graça. A narrativa de Balaão culmina numa profunda verdade teológica que transcende os séculos. A soberania divina não pode ser frustrada pela ambição humana. Este princípio, demonstrado com clareza meridiana na história do profeta mesopotâmio, estabelece um marco fundamental para compreendermos o relacionamento entre o propósito eterno de Deus e a agência humana. A ironia suprema da jornada de Balaão reside no fato de que, apesar de todas as suas tentativas de manipular a vontade divina para benefício próprio, ele acabou servindo involuntariamente aos desígnios mais profundos do Criador. Ao examinarmos o quadro completo, percebemos que cada ato de Balaão, mesmo os motivados por intenções torpes, convergiram para o cumprimento do plano divino. Suas profecias, pronunciadas contra sua própria vontade, tornaram-se parte permanente do cânon sagrado. Palavras inspiradas que continuariam a edificar o povo de Deus através dos milênios. A estrela que procederá de Jacó, Números 24:17, pronunciada por lábios relutantes, transformou-se em uma das mais claras profecias messiânicas do Antigo Testamento, guiando magos do Oriente até o menino Jesus, séculos depois. Assim, a história de Balaão demonstra de maneira paradigmática como Deus escreve direito por linhas tortas, utilizando até mesmo a rebeldia humana para cumprir seus propósitos redentores. Contudo, essa verdade não deve ser interpretada como justificativa para o comportamento pecaminoso. O apóstolo Paulo aborda essa tensão teológica em Romanos, onde afirma que a infidelidade humana não anula a fidelidade divina, antes a realça. Balaão experimentou essa realidade de maneira trágica. Enquanto suas palavras proféticas eram incorporadas ao registro sagrado, sua vida desmoronava em ruína moral e física. A soberania divina opera apesar da falha humana, nunca por causa dela. O legado duplo de Balaão, de bênçãos proféticas e traição espiritual, serve como advertência perene contra a tentação de comercializar os dons divinos. Em um mundo onde a religião frequentemente se transforma em mercadoria, onde influenciadores espirituais monetizam sua plataforma com pouco escrúpulo, a história de Balaão ergue-se como farol de advertência. O Novo Testamento retrata esse perigo em linguagem vívida, alertando contra aqueles que, como Balaão, amaram o prêmio da injustiça. 2 Pedro 2:15. A aplicação contemporânea dessa narrativa exige que examinemos nossas motivações mais profundas.
Quantos ministérios modernos começaram com genuína chamada divina apenas para degenerar em empreendimentos comerciais? Quantos líderes espirituais, inicialmente sinceros, permitiram que o sucesso corrompesse sua integridade? A história de Balaão nos convida a um autoexame constante, perguntando não apenas o que Deus pode fazer através de mim, mas também que tipo de pessoa estou me tornando no processo. A redenção paradoxal desta história sombria encontra-se na demonstração inequívoca de que nenhum ser humano, nem mesmo um profeta mercenário, pode frustrar os planos de Deus para seu povo. As tentativas de Balaão e Balaque de amaldiçoar Israel resultaram em bênçãos mais gloriosas. Sua estratégia secreta de corrupção moral, embora tragicamente bem-sucedida em causar dano temporário, não impediu a marcha de Israel rumo à Terra Prometida. Essa verdade oferece consolo profundo para os crentes de todas as eras. Nossas falhas e as maquinações dos inimigos da fé não têm poder para anular as promessas divinas. Ao final desta jornada, através da vida de Balaão, somos confrontados com uma escolha existencial. Seremos instrumentos voluntários nas mãos de Deus ou tentaremos usar os dons divinos para nossos próprios fins? A diferença entre esses dois caminhos marca a fronteira entre vida e morte espiritual. Como Balaão descobriu tarde demais, é possível pronunciar as palavras certas enquanto se segue o caminho errado. Possível abençoar outros com a boca enquanto se amaldiçoa a si mesmo com as escolhas de vida. A narrativa conclui com um convite à reflexão pessoal. Quais presentes de Balaque nos tentam a comprometer nossa integridade? Que jumentas falantes Deus colocou em nosso caminho que estamos ignorando? E, mais crucialmente, estamos dispostos a submeter não apenas nossos dons, mas nosso caráter inteiro à soberania divina? Estas perguntas, quando respondidas com honestidade, podem nos guardar de repetir os erros do profeta que conhecia o caminho certo, mas escolheu o caminho da destruição. Assim, a história de Balaão, em toda a sua complexidade moral e teológica, permanece como um espelho para cada geração. Um lembrete de que o verdadeiro discipulado exige mais do que palavras corretas ou dons impressionantes. Exige um coração totalmente rendido, aquele que é capaz de guardar-nos de tropeços e apresentar-nos irrepreensíveis diante da sua glória com alegria. Se esta jornada pela história de Balaão tocou seu coração e abriu seus olhos para as lições eternas que ela contém, não deixe essa mensagem terminar aqui. Inscreva-se agora no canal e acompanhe nossas próximas investigações profundas das Escrituras. Você não quer perder os vídeos que estamos preparando sobre outras figuras fascinantes da Bíblia. Homens e mulheres cujas vidas escondem verdades transformadoras para os dias de hoje. Cada inscrição, cada like e cada compartilhamento nos ajuda a levar esse conteúdo a mais pessoas que, como você, buscam entender não apenas as histórias da Bíblia, mas o poder que elas têm para moldar nossas vidas hoje. Ative o sininho para receber notificações e seja o primeiro a assistir quando novos estudos forem publicados. E se este vídeo falou com você, deixe seu comentário abaixo. Quero saber, qual lição da vida de Balaão impactou você mais? E profundamente. Não perca nossa próxima jornada pelas Escrituras. Inscreva-se agora e vamos continuar desvendando juntos as verdades eternas da Palavra de Deus.